é absolutamente muito parecida. A contradição interna da sociedade americana está fazendo o sistema derreter, porque a nova geração se deu conta de que ela nunca vai viver no mesmo nível do que a geração anterior pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. O Lilo mandou aqui, ó, e o nosso país perdeu mais uma patente internacional, a da polilaminina. Para que verba para faculdades? Doutrinamento by Javier Milei, temos que espalhar para todos essa notícia, professor. Como é que você está acompanhando isso, professor? Eu não estou, porque eu sou cientista profissional. Enquanto não fizer o estudo clínico correto, eu não acredito em nada, tá? Sem grupo controle, sem fazer a análise estatística com grandes grupos, sem injetar salina num grupo e o trau do outro negócio no outro e ver o que dá, eu estudo isso há 50 anos. Lesão medular aguda tem uma taxa altíssima de recuperação espontânea, sem você fazer nada. Então, você não pode dizer absolutamente nada sobre um tratamento sem fazer um estudo clínico completo. Então, eu não abro minha boca até ver os dados publicados de um estudo dessa maneira. Quanto ao dinheiro para as universidades, é óbvio que o sistema universitário brasileiro precisa de investimento muito maior do que ele recebe, porque é um dos maiores do mundo e um dos que produz, é a única fonte de produção de ciência de ponta do país. E se nós não investirmos nisso, nós vamos investir no quê? Né? Se não investir na saúde pública, não investir na educação pública, nós vamos deixar o Brasil continuar sendo fazendão, né? Vendendo commodities. Então, é óbvio que esse é um investimento estratégico que precisa ser tratado como tal. Ele não é. Infelizmente, não é. Ciência, educação, saúde pública deveriam ser parte de um plano estratégico nacional, um plano de Estado, não um plano de governo. Né? Mas isso é sonhar. Eu já tentei sonhar sobre o Brasil durante muito tempo. Nesse instante, eu já joguei a toalha, porque é muito difícil. Professor, o senhor falou do modelo americano, com muita sabedoria, e eu queria entender, o que o senhor acha do modelo chinês? Ele é mais humano ou não dá para afirmar isso? Veja, o modelo de inteligência artificial que está sendo desenvolvido na China é completamente diferente do americano. Os Estados Unidos têm, nesse momento, 4.000 data centers, 3.000 e pouco funcionando, 1.000 sendo construídos. Lá eles têm menos de 400. Eles investem 10 vezes menos nos modelos. Os modelos são menores, focados. A utilização da inteligência artificial deles é para problemas concretos, absolutamente bem definidos, que é o Big Data que eu falei para vocês, que é o uso de estatística para melhorar certas análises de padrões complexos de dados. Então, eles têm uma visão muito mais focada em produzir ferramentas úteis para a sociedade e menos produzir esse barato de gerar filme, de gerar artificial intelligence generativa, né, que não leva a lugar nenhum, basicamente. Só produz o primeiro momento da história da humanidade onde você não sabe mais o que é verdade. Nós já estamos vivendo na era da pós-verdade, porque você vê um vídeo, você não sabe mais. Você ouve um áudio, você não tem a menor ideia se aquilo é real ou não. Se você não for testemunha ocular de um fenômeno, você não tem a menor chance mais de saber se aquele fenômeno ocorreu ou não, né? Então, é um modelo totalmente diferente. E a ciência lá se transformou há 40 e tantos anos como pilar do Projeto Nacional de Desenvolvimento Industrial e Econômico da China. Basicamente é isso. Então, o cientista tem um papel muito mais essencial, muito mais central no projeto nacional que existe, né? Depois que o Deng Xiaoping visitou o mundo nos anos 80 e voltou para lá, ele falou, não, agora nós vamos transformar o país. Em 40 anos, eles fizeram isso, 40 e poucos anos. Tá? Então, a abordagem é totalmente diferente. Você não tem essa especulação de empresas que você vê nos Estados Unidos, essas narrativas mirabolantes para aumentar o valuation da sua empresa no mercado de ações. Você não tem isso. Então, é outra dinâmica. É uma dinâmica mais do engenheiro que quer fazer a coisa funcionar e ser útil, tá? Tanto é que hoje você ganha um doutorado de engenharia civil na China se você mostrar que você construiu uma ponte com um método que ninguém mais tinha usado. Você não precisa escrever a dissertação, tá? Você ganha um doutorado porque você fez algo concreto que beneficiou X, Y e Z, né? Valéria Frossati, desculpa, fala, Kiko.
O professor está falando aí, ia terminar. Eu tenho 1 minuto para sair correndo aqui, senão... Valéria Frossard falou que a IA acabou com o trabalho dela de pesquisa e tradução de textos científicos, e a Regina pergunta, o interesse pela IA é o lucro imediato ou remover parte dos seres humanos, Nicoleles? É tudo isso junto e misturado, e não é remover parte, é remover todo o trabalho humano, porque os loucos acreditam, do Silicon Valley, que para ter lucro infinito, que é o sonho desse povo, você tem que cortar o maior custo da produção. E o maior custo da produção é o trabalho humano. Então, eles acreditam que se levar o trabalho humano a zero, o lucro deles vai para infinito. Eles só esqueceram que quem vai consumir o que eles produzem? Né? Uma das questões. A outra questão é toda a disrupção da vida humana que vai ocorrer se você, do dia para a noite, eliminar toda forma de trabalho humano. Não vai acontecer imediatamente, não vai acontecer com essa fase da inteligência artificial, mas esse é o sonho, essa é a quimera desses caras. E eles, nesse momento, esses caras, eles são a maior ameaça à humanidade e à condição humana que nós conhecemos nesse momento. Tá? Professor, só uma última perguntinha. O Peter Thiel, numa entrevista muito boa para o New York Times, que eu acho que o senhor assistiu, ele fala em transhumanismo, que é essa crença religiosa, né? Fala em, aliás, cristão ortodoxo. O que é isso? É loucura? É outra religiosa? distopia. Virou uma religião, é outra distopia. Quando eu inventei a ligação da interface cérebro-máquina, há 25 anos atrás, os caras acharam que eu era o poster boy disso daí, porque eu estava fundindo os seres humanos e máquinas, e eu tive que me pronunciar abertamente, dizendo que eu não concordava com absolutamente nada desse movimento. E você deve ter reparado que nessa entrevista, quando o entrevistador, o jornalista, perguntou para o Peter Thiel, e aí, a humanidade, você vê a humanidade como sobrevivendo? O cara titubeou. Ele não responde, Não, ele gaguejou, ele começou a suar, porque ele, dentro dele, ele não está nem aí com a humanidade. Se a humanidade for extinta e sobrar ele e os amigos dele, está ótimo. Mas é impressionante, esse trecho são 30 segundos da entrevista que revelam quem o cara é, entendeu? E foi a primeira vez que boa parte da sociedade americana viu esse cara naquela entrevista do New York Times, e ficou muito patente que tipo de pessoa nós estamos lidando. O transhumanismo acredita que essa fusão entre ser humano e máquina é irreversível e que nós vamos dar lugar para uma nova espécie que é um autômato, né, um robô inteligente. Tem gente que defende isso, que nós devemos agradecer pelo tempo que nós passamos na Terra, mas que chegou no fim. Enfim, essa é a visão desses doidos. Mas cresceu porque esses caras do Silicon Valley começaram a alimentar essa distopia, né? E como eles têm muito dinheiro, eles alcançam muita gente e convencem muita gente só pelo fato de terem muito dinheiro.